Oi, gente, tudo certo com vocês? Hoje teremos uma convidada aqui na nossa playlist de editoria. A gente vai conversar com a Ana Elisa Ribeiro. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, Ricardo. Vamos ter uma conversa legal aqui. Joia. A gente vai falar sobre um livro da Ana Elisa que está disponível na internet, mas tem ele físico também, que é o Como Nasce uma Editora. Né? Você sabe que na nossa playlist já conversamos com o Eduardo Lacerda, com a Jéssica Jankowski, da Patuá, e do Toma aí um Poema. Então, a gente tem privilegiado essa discussão das editoras no plano das editoras independentes, das novas iniciativas, de quem está, no fim das contas, desvendando, né, e desbravando esse mundo da edição, agora de uma forma diferente, inclusive. Então, acho que o livro da Ana Elisa cai aqui como uma luva aqui para essa nossa discussão. É um livro que saiu pela editora Entre Tantas, acho que a gente pode falar dela também depois, que é de Belo Horizonte. É um livro de 2023 e agradeço demais a presença da Ana Elisa Ribeiro aqui, ter essa disponibilidade de conversar aqui com o canal Outro Livro. E aproveito para você que está aí chegando pela primeira vez ao canal, que se inscreva, que acesse ali as notificações, que compartilhe a conversa, que comente. Sempre útil essa interação aqui. Eu vou ler rapidamente aqui a mini biografia da Ana e depois eu deixo disponível também na descrição desse vídeo, tá? Ana Elisa Ribeiro é professora titular do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Cefet Minas Gerais, onde atua no programa de pós-graduação e estudos de linguagens, no bacharelado em letras, tecnologias da edição e no ensino médio integrado na, na, na área de redação. Ela é doutora em linguística aplicada, mestre em estudos linguísticos, tudo pela UFMG, onde também fez a sua licenciatura e bacharelado em letras. E autora de uma série de livros literários, livros técnicos, livros teóricos, como Multimodalidade, Textos e Tecnologias, da Parábola, Como Nasce uma Editora, esse de hoje, que também saiu numa edição mexicana recentemente, Linguística Aplicada, Ensino de Português, dirige as coleções de livros Pensar e Edição, Questões Contemporâneas de Edição, Preparação e Revisão Textual, Biblioteca Madrinha Lua, cada uma por uma editora diferente, e é uma das editoras também do Autêntica Contemporânea. Pesquisadora, né, de mulheres editoras no Brasil, bolsista de produtividade do CNPq, tem uma atuação internacional também, e vou deixar também o site da Ana, que é o anadigital.pro.br. Lá você encontra de tudo. Muito completo mesmo. Fiquei com inveja do teu site. E ela É a coordena aí. pandemia, aquilo foi a pandemia, viu, Ricardo? Pois Eu não é. consegui organizar aquilo nunca. Durante a pandemia eu consegui. O nosso projeto de pandemia, no fim das contas, foi aqui o canal, né? Muita coisa surgiu Saiu dali. desse intervalo aí, né? Sofrido para todo mundo também. E a Ana coordena com a Renata Moreira e Maria do Rosário Pereira o grupo de estudos Mulheres na Edição, e esse vai ser um dos temas da nossa conversa também, que é um dos temas principais do livro da Ana, né? Então, começando aqui, eu queria te perguntar, Ana, assim, como é que foi o seu percurso, né? Porque eu vi ali a tua produção universitária ali de graduação, mestrado e doutorado, e você transita ali pela leitura, pelo letramento, velhas e novas tecnologias de leitura, isso desde a graduação, né? E agora você está mais no ambiente, mais não, mas nesse novo ambiente que é o ambiente da edição, das mulheres editoras. Lembrando que tem essa terceira margem ainda, que é a sua condição de escritora literária. Então, o que eu quero te perguntar é como é que dessas condições aí de escritora e de pesquisadora foi nascendo esse interesse pela edição, em que pé está esse desejo hoje, esse interesse? Obrigada de novo, né, pela oportunidade de conversar sobre essas coisas. Parabéns por esse canal, tem muita coisa lá já, né? Fiquei aqui fuçando
e vendo gente conhecida, vendo gente que eu não conheço, enfim. Tudo começou assim, junto, né? Escritora e editora é junto e é na adolescência. Assim. Então, a editora não é recente, não. As minhas primeiras atuações profissionais foram em editoras, antes de ser professora. A professora é que é meio acidental. Então, assim, é meio acidental, acabou virando minha principal fonte, né, de tudo, de trabalho, de renda, mas o plano inicial era outro. E aí, desde a adolescência, é uma história comum a muita gente, né? Não tem. Eu era aquela adolescente um pouco deslocada. Era estranho, me sentia um pouco deslocada, mas conhecia muita gente. Estudei na mesma escola muito tempo, na escola municipal aqui de Belo Horizonte, que era uma escola legal, grande. E sempre gostei de ler. Também não sei muito de onde vem. Eu sou a filha mais velha de 4, numa família que foi uma primeira geração. Os meus pais são a primeira geração que teve curso superior. São famílias de operários de fábrica da época da industrialização em Belo Horizonte. Então, assim, Belo Horizonte, todo mundo sabe, uma cidade planejada, né, do final do século XIX, com aquela característica toda de meio racional, né, aquela coisa positivista, não sei o quê, que todo mundo estuda. E no início do século XX, veio muita indústria para as franjas da cidade, né? E um pedaço dessa indústria era a indústria têxtil. E aí veio muita gente do interior trabalhar. E foi o caso do meu bisavô e dos meus avós. Então, eles eram técnicos, né, operários de fábrica. O bairro onde eu moro ainda tem as fábricas inoperantes, mas as suas estruturas estão aqui. E eles tinham, quando muito, educação básica. Nem era básica ainda, né? Ainda era um privilégio, de certa forma. Não tinha exatamente educação, nem era tão obrigatório para todo mundo, enfim. Mas o vô materno, por exemplo, tinha um curso técnico, que é uma coisa também importante no Brasil. E ele era técnico têxtil, né? Eles eram operadores de máquinas e etc. E aí, curiosamente, eu dou aula numa instituição técnica dessas que começaram no início do século XX. Então é engraçado que a vida da gente dá uma... né, ela espelha um pouco a coisa assim. E aí, esses caras não tinham nem muito menos suas esposas, né? Uma das minhas avós não deve ter nem a 4ª série, não deve ter tido, tal, enfim. Então, a evolução da família vai junto ali com o que aconteceu no país, né? E a geração do meu pai, da minha mãe e tal, foi a primeira que foi para a universidade, porque existe no Brasil a tal da universidade pública, né? Porque senão não teriam ido. Eles todos se formaram, então nós da minha geração já nascemos sabendo que tinha uma tal de curso superior, né, que tinha isso, que era uma coisa que a gente devia fazer. Mas não são leitores, assim, eles são leitores de periódicos, né? Meu pai, principalmente, leitor de jornal, essa coisa de ter o jornal todo dia, quando existia jornal impresso. Eu pago o jornal impresso para eles até hoje, né? Porque chega lá um cara que joga o jornal assim, porque eles são do papel, né? E eu tinha essa coisa de ver o periódico ali, mas livro não. Então, eu não sei muito o que aconteceu com a minha paixão pelos livros, que é de muito tempo, de criança, de achar ótimo ler, achar ótimo saber dessas histórias, essa autonomia que a leitura dá, que você pega, vai para um canto e fica lá lendo, né? E fiz isso desde sempre com muito gosto. Então, aproveitei muito. A minha avó materna tinha uns livros numa estante, eu podia ir lá pegar. Uma tia mais jovem também tinha, eu ia lá, pegava, ninguém falava pode, não pode, eu só ia, pegava, lia e devolvia. E a biblioteca da minha escola pública, que não era, eu nem tenho muita lembrança, era uma biblioteca escura, parecia um porão, assim, sabe?
Mas tinha os livros lá, então eu ia lá na hora do intervalo, corria, pegava um livro, trocava e tal, eu era bem usuária dessa biblioteca. E eu era louca por isso, eu ficava pensando assim, como é que eu vou fazer? Eu preciso arrumar um jeito na vida de viver disso, porque se for outra coisa vai ser ruim, né? E eu já sacava isso com 13 anos, 12, 14, eu já sacava que a maioria das profissões tira você disso, né? Distancia você disso, vira só um hobby, olhe lá. E na época não tinha nem tanta concorrência, tinha era a televisão, né? Televisão, o início do videogame ali, sabe? A Atari ainda, assim. E aí eu me apaixonei por essas coisas e persegui, a partir dali, um jeito de ficar perto disso, de leitura e escrita. Mas sem morrer de fome também, né? Então eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Essas profissões geralmente são omitidas da gente, né? Você chega no ensino médio, na época era vestibular, né? Hoje tem pouco vestibular, tem a coisa do Enem e tal. Você chega ali, menos assim, ainda, acho que mais ainda naquela época, mas ainda hoje é assim. Você chega meio induzido àquelas profissões imperiais, né? Essas que são chiques, né? Que tem prestígio e que talvez levem você a pagar com mais folga os seus boletos. E muito, você não sabe quase nada de outras possibilidades, de outras coisas. E foi meio assim, até que em algum momento, não sei como, eu descobri que tinha um tal de curso de letras e pensei, deve ser esse negócio, né? Deve ser por aí. Então, ali eu já escrevia assim, escrevia poesia no final do caderno, aquela coisa, e com 17 anos eu tinha extrema vontade de publicar, extrema vontade de ser escritora, que era uma coisa que eu conhecia muito pouco, que eu conhecia só escritores, né? Eu via o que eu aprendia na escola era um monte de, eu não tinha essa consciência. Eu tinha um incômodo. Não, por quê? Porque eu via aquele monte de escritor nos livros, nas aulas, né, que era a minha fonte principal, só consagrados, a maioria deles, né? Aqui ainda dá uma sortezinha que tem uns mineiros, sempre tem um mineiro no meio, né? Um Drummond da vida aí, né? Um Guimarães Rosa, os mineiros até que são figuras consagradas. Podia ter sido pior, eu podia ter achado que tinha que estar só num lugar e acabou, né? Mas eu não sabia. Minha pergunta na época era assim: como é que chega aí? Né? Como é que esse cara fez? Como é que publica? Então, essa é uma pergunta que começa a te incomodar e que leva você para essa trilha. Né? E na época não tinha, de novo, repito, né? Não tinha internet, nada disso. Então, tudo era muito concreto, né? Muito para você conhecer, você tinha que ir lá. Era muito mais difícil pesquisar, eu não conhecia ninguém que tinha a ver com isso. Ninguém me perguntava, você sabe se Belo Horizonte tem uma editora? Ninguém sabia. E aí eu comecei a prestar atenção no caderno de cultura do jornal. O caderno de cultura ainda existia, né? E era grande. Então eu esperava o meu pai terminar o negócio do jornal, que a minha família é aquela família bem assim, o pai na cabeceira, né? O pai na cabeceira da mesa, os filhos ao redor, aquela coisa. E aí eu ficava ali esperando quando ele soltava. O negócio dele não era muito caderno de cultura, era outra coisa. Mas ele soltava o caderno, eu puxava de baixo, assim, vou ver o caderno de cultura. O que tinha no caderno de cultura? Crônica, tinha sempre uma crônica de alguém vivo, e isso eu ficava louca quando eu via que o cara estava vivo, falava, nossa, porque na escola morreu todo mundo, né? E aí eu falava, nossa, tem uns caras vivos escrevendo esse negócio aqui. E depois uma coisa assim, uma resenha, um lançamento de livro. Então eu lembro, assim, por exemplo, de ver um lançamento de livro do Ricardo Aleixo, que hoje é um poetaço que todo mundo conhece, etc. Na época o cara estava ali no primeiro livro, no segundo livro, e eu falava, nossa, esse cara mora aqui. Sabe essas coisas assim? Esse cara mora em algum lugar dessa cidade. Esse cara, só isso já me dava um opa, é possível, né? É possível, deve existir um jeito de fazer isso. Aí eu lembro do Ricardo e lembro do Fabrício Marques. E aí eu falei, cara, eu vou atrás desse negócio. E aí eu fiz o seguinte, eu saía da escola,
eu ia de ônibus, dava quase 1 hora do trajeto da minha casa até a escola, e o ônibus era diametral, né? Então, era de um bairro a outro, passando pelo centro da cidade. Então, eu resolvi o seguinte, que eu ia parar de lanchar, que aí eu guardava o dinheiro do lanche, dava lá não sei quantas semanas, dava para comprar um livro. E aí eu descia no centro da cidade, morrendo de medo, assim. Eu descia no centro e descobri que tinha uma livraria dentro de um shopping, que era uma Siciliano. E aí eu ia para essa livraria para olhar, né, para ver o que estava rolando ali, e descobri que tinha uma prateleira daquela bem no fundo, embaixo, bem empoeirada, que era prateleira de poesia. E aí eu comecei a comprar os livros dessa prateleira para ver o que rolava. E aí eu descobri, por exemplo, as Sete Letras, né, que é uma editora muito importante para a publicação de poesia no país. Faz isso há um tempão. A gente pode dizer que a Sete Letras é uma editora independente. Antes de dizer desse negócio de independente, né, a Sete Letras está fazendo isso há muito tempo. E aí eu falava, cara, que legal. Aí eu comecei a pegar uns livros de um povo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu estava querendo era ler, descobrir quem que estava produzindo o quê, né? E estou lá escrevendo os meus poemas. Aí eu comecei a descobrir que tinha um tal de Suplemento Literário de Minas Gerais, né? Que é um jornal dos anos 60, que sobreviveu a quase tudo, só não sobreviveu ao governo de direita de agora. Descobri que tinha um negócio chamado fanzine, que era impresso, xerocado, que alguns grupos faziam aqui em Belo Horizonte. Aí eu falei, é isso. Aí vinha no jornal lá, lançando 3 fanzines, não sei onde. Aí tinha um endereço físico. Aí eu vou mandar. Peguei meus poemas, botei no envelope, fui pro correio, mandei. Na cara de pau total. Aquela menina do bairro ali da periferia, ninguém tem uma noção. Aí, um belo dia, chega pelo correio o fanzine com meus poemas. Menino, você não imagina. A alegria que aquele negócio me deu. Eu abri, chamava Vitamina Rock, os caras até hoje estão aí no mundo cultural, Wagner Merige, uma galera aí. Eram jornalistas jovens, né, que faziam essas coisas. E aí eu publiquei esses primeiros poemas no Vitamina Rock, que eu guardo até hoje, né, tem um arquivo dessas coisas. Depois, o Suplemento Me Liga era o... Deixa eu ver quem era o editor da época. O Carlos Ávila, filho do Afonso Ávila, da Laís Corrêa de Araújo. Eu não tinha noção de nada disso. O Carlos Ávila me liga e fala, oi, recebi um texto seu aqui. Ele não tinha a menor ideia também. Recebi um texto, era uma coisa sobre poesia e música. Assim. A gente estava querendo publicar, você precisa preencher um cadastro, sabe essas coisas? Tem que assinar, não sei o quê. Fui lá, tal, aí saiu esse texto. Era um texto mais prosa, assim, saiu no suplemento. Aí eu comecei além de sentir uma alegria que mais nada na vida me dava, e não dá até hoje, eu comecei a sentir um negócio, dá para fazer, mesmo eu sendo absolutamente desconhecida, tem gente que lê, né? Tem gente que edita. E aí eu falei, vou fazer esse negócio também. Então, aí era início dos anos 90, final de 80, início de 90. Aí os anos 90 foram muito malucos, mudou muita coisa, né? Os governos mais neoliberais, etc. e tal. E aí, quando chegou na virada do 2000, eu resolvi fazer o meu fanzine. Então, eu fiz alguns fanzines, aí já tinha editoração eletrônica, eu já estava, né, na tecnologia digital, já era outra coisa. E aí eu fiz letras o tempo todo perseguindo essa coisa da edição, da escritora, e não encontrei. Ou encontrei menos do que eu esperava, na verdade, para não ser injusta, né? Eu entrei no curso de letras e não se falava nisso. Só se falava aula, professor, aula. Eu falava, que loucura. Não fala. Aí as aulas de literatura eram o cara analisando um poema, eu não tinha paciência para aquilo. Aí eu falei, cara, não é isso. Onde é que eu vou aprender a escrever e a publicar? Porque eu achava que isso era uma coisa da conta da área de letras. Hoje não era. Mas já era do jornalismo, já era da comunicação. O Brasil, os 2 primeiros cursos mais antigos de produção editorial que tem são dentro da comunicação. E aí eu falei, não, eu não queria fazer comunicação. Eu achava tudo aquilo uma doideira, né?
E aí eu descobri, andando, enfim, fora da sala de aula, porque a sala de aula, as pessoas deviam rapidamente entender isso. Qualquer sala de aula é só uma pontinha de iceberg, né? O resto você vai encontrar provavelmente pelos corredores. Então, os corredores têm que ser férteis, né? Os corredores têm que ser pulsantes. E aí eu descobri a professora Sônia Queiroz, que é até hoje uma professora da UFMG que é militante disso, é a figura, né, da edição, da revisão de texto e tal. Então, assim, eu tive, nos 4 anos de curso de letras, eu tive 3 dias de aula sobre revisão de texto com uma linguista, uma sociolinguista, que era a Jana Ramos, que eu já achei extraordinário. Foram aqueles 3 dias que eu falei, opa, sabe assim, cheguei no paraíso. Mas foi rapidinho. E já me disparou umas coisas, ela indicou uns livros, eu fui atrás desses livros, etc. E com a Sônia, eu nunca fui aluna da Sônia, não tive aula com ela, nunca, mas fui bolsista dela em projetos de extensão, tudo que era coisa que ela fazia, e ela sempre fez muita coisa, eu ia atrás para aprender com ela fora da sala de aula, né? Aquela hora que você senta junto com o professor e vê fazer, ela me influenciou demais. E aí, ali começou ela tinha o lance da edição, né? Então foi ali que opa, peraí, como é que é? Ela foi uma das fundadoras da editora da UFMG, que é uma das maiores, né, universitárias do país. Ela é uma mulher, assim, ela mexeu nisso muito, até hoje ela está aí produzindo essas coisas. Então, aí conheci um grupo pequeno de pessoas interessadas nas mesmas coisas, aí comecei a conhecer ilustrador e etc. Aí, o que aconteceu? Final da minha graduação, eu quero fazer um estágio. Para onde que eu fui? Para uma editora. Né? Então, era uma coisa meio rara, assim. Então, meu primeiro estágio na vida foi na editora Lê, que era um grupo grande aqui, que produzia principalmente livro didático e livro infantil. Belo Horizonte, Minas Gerais, sempre teve uma coisa com livro infantil. Bastante iniciativa em livro infantil. Até hoje, né? Eu não sei, assim, é um mercado importante do livro infantil. Muito ilustrador famoso, está tudo aqui, né? Escritores importantes, um monte de gente. Eu vou citar alguns, assim, né? Sai um monte de Minas, né? Mas tem uns que ficaram. Então, hoje, por exemplo, a Ana Cunha, né? Está aqui, Marilda Castanha, Nelson Cruz. E sempre teve essa coisa das editoras que publicam para crianças e publicam material didático. Né? E a Lê fazia isso. Faz até hoje, ela existe, tem vários selos. Tal. E aí eu fui trabalhar numa equipe de autores de livro didático, só que eu ficava de olho em tudo que eu pudesse aprender ali. Né? Então, eu também via produção de infantil e ficava ali trabalhando com esses autores, com os quais eu converso até hoje. E aprendi horrores. Quando acabou o estágio, eu fui contratada, mas o grupo, enfim, no final fui contratada por outra editora que foi muito importante aqui, que é a Formato, que durou uns anos, depois quebrou, foi comprada pela Saraiva. Então, você veja que isso aí é final dos anos 90. É todo o processo de concentração, e toda aquela época que as editoras pequenas eram compradas por grupos grandes, etc., tudo isso acontecendo. Eu estava ali no meio, sendo demitida de um, contratada pelo outro, aquela confusão, né? Então, no início, eu fiz muito livro didático, muito livro infantil, alguma coisa de juvenil, alguma coisa de livro para professores, livros técnicos, né? E era maravilhoso. E foi um tempo bom de desenvolvimento desse setor, assim, tinha uma grana circulando, os PNLDs funcionando. Né? Eu peguei um momento importante da coisa e que ela estava girando. E aí aprendi com um monte de gente legal, né? Trabalhava sentado olhando o que o designer estava fazendo, o que né? Tinha uma preparadora de texto muito boa em São Paulo, as caixas dela voltavam, eu abria tudo para ficar olhando como é que a preparadora preparava, né? Aí depois eu fui, a editora foi vendida para a Saraiva manteve um escritório, depois tirou, aí eu fui trabalhar em outras editoras, trabalhei em editora de livro jurídico, livro de medicina, cada um era uma coisa, né, processos completamente diferentes, livros completamente diferentes, e sempre ali com a literatura, já estava publicando, a primeira publicação minha foi em 97, foi uma coleção coletiva com dinheiro que era para ser de fundo público, mas não foi,
Depois eu publiquei... Aí o meu segundo livro de poesia já foi A Ciência do Acidente, que era a editora do Joca Rainer Terron, que é das pioneiras, sim, de fato, que era ali 2000, 2001, né? Joca estava ligado nisso tudo, né? O início da Libre ali, o início da Primavera do Livro e etc. Então, eu estava publicando com ele em 2002. E fui caminhando, eu não tirei o pé de nada, né? Eu continuei com a minha vida de escritora lentamente, é lenta até hoje, e continuei trabalhando assim. Chegou uma hora que não tinha pé mais para, né? Minha vida foi ficando vida de adulto, eu não tinha mais como aguentar, eu tinha que ter um trabalho com salários melhores. Agora você veja, salários melhores, eu fui ser professora. Você tem uma ideia da precarização da coisa, né? Que já estava rolando, né? E aí a coisa foi se encaminhando de um jeito que eu fui ficando mais em escolas. Mas eu sempre dava um jeito de editar livro. Eu fiz vários projetos com crianças e adolescentes, publicando o livro dos meninos. Eu tenho até hoje aqui um monte de material, publicação de livro de haikai, sabe? Essas coisas assim. Sempre dava um jeito de movimentar para esse lado. E aí, em 2000 e alguma coisa, com uma colega, a gente fundou uma especialização em revisão de texto na PUC Minas, que existe até hoje também. Então, eu decidi o seguinte: eu ia sempre fazer alguma coisa nesse sentido, que fossem os cursos, eu seria professora disso, eu ia dar um jeito, porque eu sabia que tinha mais gente como eu no mundo, né? Eu sabia que tinha mais gente interessada nesse assunto, não era só eu. A gente tinha que ter espaço, né? Tinha que institucionalizar, tinha que dar visibilidade a essas coisas, porque as pessoas iam chegar. E com a mudança tecnológica, isso ficou mais claro ainda, né? A facilidade de fazer e publicar livro aumentou exponencialmente. E tudo foi virando edição, né? Então era muito claro para mim, gente, isso só vai crescer. Só que as pessoas também têm que estudar, né? Não é, porque é muito intuitivo, você pode ter a sensação de que sabe fazer, mas tem quem saiba fazer. Né? Então, a gente também tem que se preocupar com como é que eu posso fazer isso melhor. Onde é que estuda isso? Né? A gente descobre cada coisa incrível nos estudos. E aí eu falei, bom, não dá para soltar, tem que andar tudo junto, tem que andar a teoria, a prática, né, as pessoas que estão fazendo, etc. E tal. Então, foi isso que eu fiz o tempo todo e venho fazendo, já é mais da metade da minha vida. Né? Então, a editora já estava lá, a escritora já estava lá, a professora chegou meio assim, né? E aí todas as iniciativas em que eu me envolvi têm a ver com isso. O curso de letras do Cefet tem a ver também com eu e colegas que estavam chegando ali, dizendo, não, nós vamos fazer um curso de letras, mas ele vai ter outra cara, né? Então, o curso tem quase 15 anos, mas é uma coisa que foi desenhada pensando nisso. Então, todas as iniciativas possíveis eu me envolvi pensando na formação nessa área, né, na qualificação disso, né? Porque também é isso que eu falei, dá para ser muito qualificado, não precisa ser só assim meio, né? Então tem sido bom, tem sido interessante, eu tenho visto muita coisa acontecer, se desenvolver, e lá pelas tantas, estudando mulheres, né? Uma hora você se dá conta de que as mulheres estavam numa posição desfavorecida, como em todos os, né? Como autoras, como editoras, pior ainda, né? Como... Aí eu tenho a Renata Moreira e a Maria do Rosário Alves Pereira, são minhas colegas de coordenação de grupo, de pesquisa, de estudo. As duas também, principalmente a Rosário, estudavam mulheres na literatura, né? Pensando, tentando, é a mesma pergunta, né? Cadê as mulheres nesse negócio? Será que não tinha? Né? Uma hora a gente dá falta. E dessa pergunta sobre as escritoras, que vem sendo estudado no Brasil há décadas, né? Tem um grupo pioneiríssimo importante, são as mulheres da Ampol, aí, o grupo da Ampol que estuda isso, que desencavou as mulheres do século XIX, deu novas edições a elas, traduziu muita teoria, um grupo importante, quer dizer, isso tem conexão com os estudos acadêmicos, né? A coisa não acontece por acaso.
eu resolvi, e há alguns anos eu fiz a mesma pergunta para as editoras, porque a minha pergunta era o seguinte: as escritoras estavam aí, né, no século XX, alguma também no século XIX, mas principalmente no século XX. Mas como que elas eram editadas? Né? Como é que consegue chegar perto de uma editora e ter crédito? Né? E não tinha mulher editando, né? Então, essas perguntas vão levando a gente a essas escavações, né? Vamos chamar assim. E aí eu fui atrás das difíceis fontes sobre isso, e a gente vai tentando descobrir quem é que estava fazendo as coisas, por que, que ninguém fala delas, né? Por que, que elas parecem menos importantes do que os homens que estavam ali fazendo coisa parecida. Uns são mais geniais que os outros, né? Uns são mais importantes que os outros, uns têm mais amigos que os outros, né? As redes de sociabilidade, tudo isso. Então, esse grupo se juntou pensando o seguinte: vamos estudar. Porque estudar é muito difícil, assim, né? Tudo concorre para você não estudar, para você não ler. E aí nós falamos, nós vamos ler pelo menos um texto por mês. Nós estamos fazendo isso desde 2018. Então, nós temos hoje mais ou menos 60 leituras comentadas, reuniões mensais, que é para a gente não falar bobagem, assim, né? Para a gente estudar, buscar fontes, ir atrás de bibliografia, ir atrás de dados para a gente saber o que acontece, ter evidências, etc., para falar desses assuntos que a gente quer falar, também, né, tentando divulgar e de certa forma, não, é super importante despertar as pessoas para essas ausências, né, que na verdade não são ausências, são omissões. As pessoas estavam lá. Uhum, uhum. Pois é, quanta coisa. Eu, assim, acompanhando tudo que você falou, né? Você citou duas pessoas, eu vou falar algumas coisas. Você citou duas pessoas, o Ricardo Aleixo, a gente tem uma entrevista aqui com ele no canal Outro Livro também, e o Fabrício, a gente vai conversar com ele agora, nesse mês Sim. aí, também sobre o Aço em Flor. Então, são pessoas que eu e você, né, Ana, somos mais ou menos da mesma geração. Acho que eu sou de 70, você é de 75. Então a Isso. gente acompanha mais ou menos esse mesmo processo, né? Eu também publiquei ali no fim dos anos 90. O meu livro inicial foi pela Iluminuras, mas foi fruto de um prêmio, eu paguei a edição, foi todo aquele esquema. Aham, Eu aham. acompanhei essas editoras, a Iluminuras, as Sete Letras, né? Esses nomes crescendo aí. Então, a gente tem uma semelhança aí nesse percurso. E veja que engano, né? Eu achei que você tinha chegado à edição agora, e E que interessante ver como não, você veio da edição quase, né? Base, né? a minha paixão sempre foi essa, né? Foi fazer livro, e era assim, fazer livro meu e fazer livro dos outros. Pois é. E aí, acompanhando tudo que você falou, né, dessa trajetória essa valorização do estudo, né, da leitura, o seu livro lá, Como Nasce uma Editora, tem, ao fim, algumas indicações bibliográficas, mas se a gente vai no seu site, a gente já acha um monte de outras coisas também, e basta, né, pesquisar aí para a gente ir achando essas indicações mais teóricas, mais da parte técnica, da parte da discussão do mercado, etc. E por valorizar essa dimensão do estudo, né, que no fim das contas é a dimensão da dúvida, a gente vê que nessas duas publicações, né, o Como Nasce uma Editora e também aquele outro livro da Entre Tantas, que é o Edição Substantivo Substantivo feminino. Feminino, um verbete expandido, né, que é um verbete, edição, escrito a muitas mãos ali, e que termina com edição, ponto de interrogação. A última frase desse verbete. E o seu ensaio, Como Nasce uma Editora, também a gente vê pontos de interrogação ali no texto inteiro, né? É um grande ensaio, esse Como Nasce uma Editora. Lembrando que esses dois livros, gente, estão disponíveis na internet, tá? Tem o PDF lá também, tem a edição física e também tem a edição, assim, democrática, no fim das contas, que está ali na internet. Eu queria te perguntar isso. Como é que é essa questão de trazer o ponto de interrogação para a edição, mesmo com esse percurso todo seu? O que que a interrogação
Tem sempre coisa para a gente ter dúvida, ter curiosidade, né? Antes da dúvida, ter curiosidade, né? E as interrogações não são vergonha nenhuma, né? Eu acho que também tem uma coisa no meio acadêmico que é você dar respostas, né? É você escrever textos que são sempre afirmativos, declarativos. Você é um sabichão, né? Você está dizendo com toda a sua autoridade. Aí eu acho, né? Acho que não é só isso. Eu não tenho que dar só resposta. Às vezes eu faço uma pergunta e de verdade, aliás, ali tudo é de verdade. Eu tenho aquelas curiosidades, aquelas dúvidas e podem me responder de maneiras muito diferentes, né? A dúvida é mais para cutucar, né? Para despertar, para dizer assim, e isso? E pronto, eu não tenho a resposta. E se eu tiver, pode ser que eu produza um outro ensaio, né? Por isso que eu gosto do ensaio. O ensaio está meio na moda, inclusive. Mas é um gênero muito interessante. Eu sou linguista de formação. Na linguística não se usa muito isso, não. Essa coisa de escrever ensaio. Ensaio é uma coisa mais dos literários. Como eu ando nos dois, fico passeando, né? Porque eu acho uma bobagem danada esse negócio. Tem que ser uma coisa só? Não tem. Eu fico passeando e eu vejo que nos estudos literários isso é muito mais livre. E aí eu resolvi, bom, eu vou fazer essas coisas para edição, inclusive na linguística. Então é sempre assim, expor o que você também não sabe, né? E pode ser que alguém tenha uma ideia de como responder aquilo, ou você vai lá pesquisar para ver se consegue elaborar uma resposta, uma possível resposta para aquelas questões, né? Então é no sentido da curiosidade, do levantar questões, né? Do expor a dúvida, ou do expor a curiosidade como uma provocação. Por que eu acho estudar importante? Porque a gente tem uma mania que eu acho tão engraçada, que é assim, você não sabe daquela coisa, você chega num lugar e diz que aquilo... Por exemplo, a mania de dizer que é pioneiro. A mania de dizer que é a primeira vez que alguém fez isso. Aí você olha para o negócio e fala assim, mas isso em 1920 o cara estava fazendo lá em tal lugar, entendeu? Então é muito fácil identificar quando as pessoas não sabem. Elas não leram, elas não procuraram, elas não pesquisaram. E no caso dos estudos de mulheres, o que a gente provoca com isso? A gente apaga a mulher de novo. Você cria uma espécie de bola de neve de apagamento. Né? Então, assim, teve uma mulher no século XIX que já estava fazendo tal coisa, só que você não sabe, porque ela não é ninguém, né? Enfim, essas iniciativas não são difundidas tanto quanto são outras, né? E aí você acaba dizendo de novo, primeira vez que tal coisa acontece. Quando você vai, mas já tinha isso lá, né? É muito importante. Não, olha, a gente está falando tanto agora, né, a coisa da ancestralidade, né, e etc. e tal. É importante você saber o que estava lá, saber suas predecessoras, né? Mas a gente só descobre isso estudando. Porque assim, não vai ser pela rede social, não vai ser pela TV, né? Não vai ser. A gente tem que ir lá olhar. Tinha uma menina de 17 anos publicando uma revista literária no interior de Minas Gerais em 1947. Por que ela não é importante? Né? Os amigos eram. Então, como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho que entrar em arquivo, eu tenho que olhar o crédito, eu tenho que ter acesso a essa revista antiga, eu tenho que ir atrás para ver se essa pessoa está viva, eu tenho que entrevistar ela e aí descobrir, olha só, tinha uma menina fazendo isso aqui. Não dá para dizer que a menina que fez isso em 2020 estava fazendo pela primeira vez, né? Então, assim, a gente guardar os elos dessas coisas é importante. A gente só consegue fazer isso estudando, vendo o que está saindo aí de bibliografia sobre isso, que dá para a gente também uma dimensão histórica das coisas. Né? Ninguém está inventando a roda. Tem uma dimensão aí Só que isso é esgarçado. Né? As pessoas fazem isoladamente, umas não falam sobre as outras. Em outra época, elas não tinham nem comunicação, né? Hoje tem, hoje você consegue achar os seus pares,
você tem comunidade na internet, comunidade no WhatsApp, grupo de Telegram, né? Houve um tempo que não tinha nada disso, então as pessoas estavam isoladas geograficamente, fisicamente. É muito interessante como que algumas iniciativas nascem mais ou menos ao mesmo tempo em lugares muito diferentes. Né? Então, assim, editoras dedicadas à publicação de pessoas negras nascem mais ou menos ao mesmo tempo na Bahia, em Minas Gerais, não podia ser diferente. Bahia, Minas Gerais, onde a escravização foi fortíssima, né? Enfim, e elas não se conheciam, mas as duas estavam lá, e mais uma ali, mais uma ali. E aí você vai vendo, cara, a coisa já estava, né? Quem são essas pessoas importantíssimas? Hoje tem 2, 3, 4, 10 editoras que fazem isso, mas, poxa, gente, a mulher em 1979, 1981 estava fazendo isso. A pessoa que está viva, que está produzindo até hoje, né? Então, assim, eu acho que é muito legal pôr interrogação lá. Né? Pode ser que incomode essa coisa da interrogação. Várias pessoas já falaram comigo assim: nossa, tem muita pergunta, e de certa forma tem um desejo de que eu responda, né? Mas as respostas a essas perguntas ou a essas curiosidades são e deveriam ser coletivas. A gente pode sentar para e aí, né? E aí, o que a gente faz com isso? Tem resposta para essas coisas, né? Ou como cada vamos chamar grupo em algum lugar diferente responde a essas coisas, né? E aí é por isso que eu gosto de juntar tudo, a dimensão da prática e a dimensão da discussão, do debate, do estudo, do arquivo e etc. Sim. Pois é, você falou da vida acadêmica, né, que tem essa predisposição para dar as respostas, para afirmar. Eu estava pensando no seu texto também. Depois você mostra para a gente aí o como nasce uma editora. Aí eu estava pensando nele um pouco como uma espécie de manifesto também. Para mim, passou essa ideia de manifesto. É engraçado. Ainda que os manifestos que a gente conheça são todos manifestos que ofereçam soluções, né, no fim das contas, né? A gente tem que escrever assim, os manifestos estéticos, por exemplo, os políticos, a gente tem que agir assim, ou os estéticos, tem que escrever assim e tal, tem que pintar assim. Mas o seu manifesto é um manifesto da interrogação, que justamente chama para esse diálogo. E não tem como eu não pensar, por exemplo, no nosso próprio canal Outro Livro aqui, que foi quando eu e a minha companheira, a gente sentou e falou, vamos ouvir as pessoas, vamos perguntar, vamos nos colocar nesse lugar de escuta para o coletivo, no fim das contas, né? Vamos interrogar. E você falou para como é que mostrar, surge ele, você? ele é Maravilha. pequenininho. Aí, você não tem, né, esse? Eu tenho no PDF aqui. Não, você terá, você terá. Isso aqui foi muito legal e muito. Ele foi uma faísca, assim, não tinha essa pretensão, não. Como é que foi que surgiu aí? Eu estava com ele meio escrito, assim, umas coisas, porque com os vários anos ouvindo as editoras mulheres, pesquisando as editoras, indo atrás delas em acervos, arquivos, entrevistando mulheres nascidas nos anos 1920, 1930, ouvindo isso e ouvindo as jovens editoras, você vai juntando, né, um monte de coisa e vai fazendo artigo e vai fazendo, mas tem um monte de coisa que fica ali assim, na dúvida mesmo, né? Você fica, as coincidências entre as coisas que elas dizem, né? O que é comum, o que não é comum, o que é particular de cada uma e tal. Eu fui juntando isso. E aí, quando um belo dia eu resolvi escrever livremente, assim, eu vou juntar essa coisa toda que está na minha cabeça e vou, a partir das conversas e dos resultados e dos dados que eu tenho com essas mulheres, muitas entrevistadas, outras lidas, etc., eu vou escrever tudo que está aqui e essas dúvidas. E aí, a gente tinha já feito a entretantas. Eu sou uma editora, eu vi aqui, por exemplo, que na playlist que você está lançando, muito legal, sobre edição, um espaço maravilhoso. Você falou com o Eduardo Lacerda e com a Jéssica, né? Os dois são um tipo de editor que é uma possibilidade, né? Como é que você podia ser editor? Acho que está aqui no ensaio, tem outro texto meu que fala isso também.
Você podia ser editor, geralmente, herdando, né, o que era mais comum, as famílias de editores, né, você nasce numa família de editores, e é a sua herança em termos de tudo, capital, equipamento, né, uma gráfica, um negócio assim. E ainda existem esses editores que são herdeiros, né? Aqui, e quando é herdeiro, eu não estou falando herdeiro nesse sentido pejorativo, né, do ricaço, não. Geralmente são difíceis esses negócios, né? Pode ser uma família herdeira e ricaça, mas muitas vezes não é, né? Uma pequena empresa, né? É uma tipografia, é alguma coisa assim. Eu vou dar um exemplo desse tipo, que é a Impressões de Minas, aqui em Belo Horizonte, que tem publicado muito livro legal, lindo, maravilhoso, e a empresa original é do pai da Elsa, né? E a Elsa herda a Impressões, e aí ela e o Alisson, né, o companheiro dela, eles mudam a característica da Impressões de Minas. Então ela é uma gráfica que é editora. Eles têm o parque gráfico, né? Que é uma coisa muito incomum hoje. Existem alguns, mas é incomum. Então a coisa da herança, que é tudo isso, né? Do maquinário, da ideia do editor, né? E por aí vai. O outro jeito é você ser contratado, né? Você é editor porque trabalha na editora de alguém. Tem um monte de gente que é assim, que foi assim, que não é propriamente o dono do negócio. Às vezes o dono do negócio nem sabe, nem entende de livro, como a gente sabe, né? É um empresário e tem os seus vamos dizer assim, seus prepostos, né? Que são as pessoas que cuidam dos livros. E você pode simplesmente cismar de um dia para o outro e dizer, vou abrir uma editora. E isso é uma possibilidade muito recente. Que tem a ver muito com a tecnologia, com a editoração eletrônica, com tudo isso. Eu vou ser editor. Eduardo Lacerda fez isso um dia. Vou diagramar um livro. Joca Terron fez isso. Ele era designer já. Vou fazer livros, né? Isso é uma coisa super tem a ver com todo esse bloco e tecnologia, o mundo de hoje, etc. Então a edição, a editora, ela saiu da mão do muito especializado, do dono da máquina, né? É mais uma saída dessa, né? Que populariza, vamos dizer assim, a possibilidade para mais gente. E é o que tem acontecido. Né? Nasce uma editora a cada 10 minutos. Né? Porque é possível fazer isso. Você pode fazer bons livros. Se você fizer uma boa curadoria, souber, né, produção gráfica um pouquinho. E outra coisa que é importante, isso é aprendido. Né? Não é que a pessoa nasce com aquele DNA. Você aprende. São técnicas, conhecimentos, né, procedimentos. Então não é também. Tem gente que fala como assim, tem um discursinho um pouco como se fosse para poucos, né? Só tem meia dúzia de talentosos que podem fazer isso. Mas não é muito isso, não, né? Hoje em dia você senta, aprende, faz um curso, faz um negócio e pode ser um bom editor, né? Então é aprendível, vamos dizer assim. E essa possibilidade de ser aprendido e ser bem feito por muita gente enerva um pouco os que ficam preocupados com a concorrência, né? Como sempre, tem uma disputa aí e tal. E aí as coisas vão se separando em camadas cada vez mais sofisticadas. Quando a gente resolveu fazer esses livros, eles nascem dentro da instituição, né, dentro da universidade. A gente estava com os alunos, a gente tem várias, né, na pós-graduação tem uma linha de estudos de edição, né, edição, linguagem e tecnologia, um monte de gente se reúne ali, um monte de gente que já é escritor, editor, ilustrador, etc. E essa galera, nas minhas disciplinas, geralmente a gente produz coisas coletivas. E aí a gente produziu a coisa do verbete, porque também muito heterogêneo. Você tem uma disciplina ali com 30 pessoas, dessas 30, uma parte conhece bastante, uma parte conhece mais ou menos, uma parte não conhece. Então, a gente já justamente está junto ali para trocar, né? E aí todo mundo tinha que pensar o que é edição, que parece que está dado, mas não está dado, e muda o tempo todo. E muda junto com a tecnologia, e muda junto com um monte de coisa. Então, aquele verbete expandido foi resultado de um trabalho coletivo desse. E no final, eu, Samara e Cecília, as duas eram alunas, são pessoas que a Cecília é editora, ela tem uma editora que chama Luz, que é uma editora feminista. A Cecília faz mestrado, a Samara faz doutorado.
as duas falaram, vamos publicar isso na forma de um livro e vamos pensar um modelo para isso. Então, a nossa ideia era, vamos fazer pequenos ensaios, pequenos livros impressos, com projetos gráficos bacanas. Eles são rodados na Impressões de Minas, inclusive, é uma espécie de parceria que eles fizeram com a gente. E a hora que esgotar a tiragem, a gente põe ele em acesso aberto na internet. E uma coisa não atrapalha a outra. Né? E eles se esgotam rapidamente. A gente fazia tiragem de 300, 350, por aí, eles acabam logo e as pessoas ficam pedindo, né? A gente não vai imprimir de novo, né? Mas é muito legal como que isso é um ciclo, né? Não é uma concorrência exatamente. E aí, a gente fez o primeiro, e aí veio o Como Nasce, uma editora. Eu estava com esse negócio meio escrito, era uma espécie de anotações, né? Eram notas sobre as coisas que eu estava escrevendo, que eu estava pesquisando. Eu resolvi finalizar ele, assim, falei, tem esse texto aqui. E tinha alguma oportunidade, tinha uma coisa acontecendo na sequência, uma feira independente, não sei, que era uma oportunidade legal da gente levar a discussão. Aí eu fiz, aí a gente fez o Como Nasce, não dá para ver direito, isso aqui é hot stamping, ele é todo bonitinho, né? Convidamos a Larissa Mundim, da Nega Lilu, de Goiás, para fazer o prefácio, e ele saiu. Quando ele saiu, ele rapidinho, né, esgotou tal. E aí, quando a gente soltou o PDF, mais um monte de gente pegou esse PDF e a gente tem uma rede interessante na América Latina, em outros países, e as colegas argentinas, uruguaias e mexicanas gostaram, e a primeira tem uma tradução na Argentina, que eu não sei como está, mas a Freya Cervantes, que é uma colega mexicana que atua na Universidade Autônoma lá, e que é editora universitária, traduziu ao espanhol, fez uma edição bilíngue, que é essa aqui, lindíssima, está numa coleção lá, super bonitinha, e ele virou um livro bilíngue assim, ó, olha que legal. De um lado português, de um lado espanhol. Ele não é aquele bilíngue espelhado, não, sabe? Essa edição está circulando por aí. Eu tenho só os exemplares que eles mandaram como direito autoral, né? E aí, depois, você falou em manifesto, algumas pessoas falaram que não foi minha intenção, talvez tenha sido, né, uma coisa recôndita, mas algumas pessoas falaram da coisa, esse manifesto, e aí agora uma colega argentina, é uma editora também, ela fez ela pegou várias frases que estão no livro, na versão em espanhol, e fez uns carteles, né, que eles falam, uns cartazes grandes, coloridos, eu não sei se aquilo é serigrafia, o que é aquilo. Ela fez um monte de uma coisa linda, com frases, e embaixo tem lá, e ela me disse, eu acho que isso é um manifesto, né, das mulheres editoras independentes e tal. Ela me mandou pelo correio, nem sei, tomara que chegue. É uma coisa linda, virou assim frase de cartaz, né? E eu achei fantástico. Então, eu acho que tem um pouco esse tom, né, né, não sei, de reivindicar alguma coisa, né? Reivindicar um espaço, né? Tá na própria orelha do livro, já tem esse tom que quando, claro, dentro do livro você vai falar, uma editora nasce de um desejo, uma editora nasce da falta de um espaço simbólico, nasce de uma disputa. Já tá, né? Da raiva. Elas falam ali muito nasce da raiva, do ódio, da raiva, porque ninguém te dá espaço. A Jéssica falou isso aqui na entrevista dela, né? Quando ela fala assim, ninguém queria me publicar. Gente, isso é a frase mais assim, ninguém queria me publicar. Eu falei, então eu vou, né? Mas você só consegue fazer isso porque você vive nesse tempo aqui, você não tem que ter uma gráfica. Pois né? Exato. Então, assim, os meios estão com você também, se você quiser, você sabe que você pode aprender. Então, aquilo que ela fala, a gente ouviu de várias, não só mulheres, os homens também, essa coisa do editor independente. Muitos editores hoje foram escritores. Eduardo é ex-poeta, né? Eduardo Lacerda. Você começa com uma iniciativa que não consegue encaixar em lugar nenhum, você publica o seu e depois sai publicando os outros, né?
e eventualmente deixa de se publicar e passa a publicar os outros mesmo, ou se mantém se publicando, e por aí vai. E pode ser que isso vire, de fato, uma empresa, né? Vire um negócio. Pode ser que isso se mantenha num âmbito pequeno, né? Enfim, que não seja a sua principal atividade, por exemplo. Né? É muito comum que a pessoa seja outra coisa, né? A pessoa tem outra profissão, outro emprego. Tem uma pesquisa de um cara aqui que é muito legal, que é o Marcos Roberto Nascimento, ele fez doutorado com a gente. Ele é editor independente, é escritor, e o Marcos foi fazer é sociólogo, demógrafo, né? E ele foi fazer doutorado porque ele queria descobrir graus de independência editorial. E aí ele criou uma métrica que chama GID, né? Graus de independência editorial. Para medir os GID, ele usou estatística, fez um monte de entrevista, usou, enfim, muitas ferramentas da demografia, da sociologia para fazer. E uma das coisas que ele percebe lá nos dados dele é que o editor independente é geralmente alguém branco com curso superior, né? Então, nós não estamos falando exatamente de uma coisa popular, né? A gente está falando de uma certa elite. Então, como é que você fica sabendo isso? Pesquisando, estudando, reunindo evidências. Não pode ser um chute, né? Ele tem os dados para a gente olhar isso. E tem que olhar para isso com atenção. Quer dizer, a edição ainda é um lugar de privilégio. Sim. Né? Então, a gente... Como é que caminha para outro lado com isso? Né? Para ela não ser um lugar de privilégio, para outras pessoas que têm outros perfis também editarem. Ah, tem muita mulher editando, hoje acabou o problema. Não acabou o problema, não. Ele mudou de lugar. Tem um monte de mulher editando sem conseguir pagar as contas. Num lugar de dificuldade, precariedade, de amadorismo, né? Que é onde as mulheres sempre puderam estar. Tem uns dados aqui recentes que eu não sei, acho que são do Serlauk, que é aquela é uma instituição da América Latina e Caribe, né? E esses dados apontam o seguinte: mais ou menos 80% das editoras pequenas são dirigidas por mulheres, olha, das pequenas. Quando vai para as grandes, só 20% das mulheres estão em cargos de direção. Então, o problema, temos um problema, né? Não é assim, não, acabou. Acabou onde? Para onde foi o problema? A gente tem que olhar, né? Por que na grandona, onde rola a grana, né? Onde rolam as condições, continua não tendo tanta mulher assim nos cargos de direção, nos cargos importantes, nos cargos de decisão. Mas eu conheço a fulana. Quantas mais? Né? Então, assim, tem muita coisa para a gente olhar. Não, esse tom de manifesto devia estar lá dentro do meu... né, assim, o meu desejo de dizer que pera, gente, né, vamos... Se melhorou, mas também a gente acaba se desviando para algum lugar periférico, né? Vamos ver como é que está isso e ficar vigilante, né? É uma espécie de observatório do que está acontecendo. Pode convidar as pessoas, Ricardo, para o... Assim, é um grupo aberto, gratuito, é um grupo de estudo, então todo mundo é bem-vindo. Tem 350 pessoas cadastradas, mais ou menos. A gente faz reuniões mensais, as pessoas vão se puderem, não é nada obrigatório, não tem nada disso. Sim. Então, mais ou menos 30, né, umas 10% aparecem todo mês. Tem uma certa rotatividade, porque depende do tema. Se você achar o tema daquele mês legal, você vai. Se não te interessar tanto, você não vai. E no mês que vem, você vai. Só estamos fixas nós lá que temos esse compromisso, né? Então, a gente escolhe uma coisa, vão convidadas também, né? Agora, a gente recebeu esse mês a Sol Barreto, que é editora cartoneira. E ela trabalha com a ideia da tecnologia social. Sim. Né? Que é uma pegada super legal, ela explica lá o que é tecnologia social, que impacto que aquilo tem. A Sol, ela vai para os rincões do país fazer edição cartoneira, sabe? Ao mesmo tempo, você pode chamar uma CEO de algum lugar, né? A editora, entretanto, só tem 3 títulos por enquanto, que ela é bem lentinha,
né? Então, depois foi o Elas Editam, que é uma espécie de dicionário, é uma enciclopédia com 125 editoras mulheres que atuaram ou atuam no Brasil. Também é um Isso que eu ia te perguntar. Eu ia te ele está perguntar isso. também disponível, ele está disponível já também. Onde a gente Esse já poderia é mais... encontrar essas informações assim sobre as editoras mulheres, que é o... Aqui, ó. É esse menino aqui, ó. Aqui tem só 125, tem muito mais do que isso, né? Porque a gente tinha tempo, espaço, um grupo para fazer. Então a gente conseguiu pôr 125 aqui de tudo quanto é lugar do Brasil e com características muito diferentes. Esse está na internet também? Tá na internet. Está no mesmo lugar, na mesma página. No Ano Digital tem um negócio lá, projetos especiais, está tudo lá. E a ideia da editora já era meio uma brincadeira, né? Não sei se você sabe. Ela chama Entretantas porque a gente fez uma brincadeira com a Todavia. Eu li na tua página lá, no teu site. A gente brincou, pô, você podia ter pelo menos um pouquinho do prestígio, né, de alguma editora grande. Vamos, porém, entretanto, um negócio assim. Né? Mas aí, a Cecília é muito feminista, não deixou ser entretanto. Teve que pôr as mulheres aí, entretantas. Não, porque tem essas linhas de força, né? Que a gente assiste a essa pulverização, multiplicação, iniciativas cartoneiras, iniciativas de um livro só, aquilo que você fala, a editora pode estar num notebook, tem... A gente não tem vai endereço, trazer... né? Exatamente. Exato. A gente vai trazer aqui na próxima conversa o Marcos Adum e a Mel Adum, lá da Alguns Toques Negros, que é uma editora afrodescendente, né, com público leitor e os editados também, né? Então, que tem um nicho, são editoras das minorias, editoras de grupos que não tinham Então, isso o acontece no seu Brasil poder. desde o final dos anos 70. Isso que é importante da Sim, gente sim. ter, né? Essa noção. É muito importante. Não fica parecendo que você nunca tem nada dura, nada tem história, nada tem consistência. Parece um monte de... tratam assim, né? Os grandes tratam um pouco como um monte de iniciativa que vai acabar daqui a pouco, né? Sim. E não pode ser isso, né? A gente tem que aprender também a dar continuidade, né? A perceber que aquilo é uma questão importante, consistente, que vai sendo... vai se consolidando ou vai trocando de mãos, né? Mas aquela questão estava ali, né? Sendo respondida de alguma maneira, em alguma época. É muito legal, assim, né? Você mencionou aí Impressões de Minas, a gente conversou aqui com o Luiz Alberto Brandão. Sim, Né? ele tem livro por lá, né? Com o seu texto, inclusive, tem o livro dele. Foi um luxo fazer aquilo para ele. E ele, o livro dele é lindíssimo, né? A Impressões tem essa coisa do apuro, né? Com os livros e tal. Agora, assim, eu fico editando em lugares muito diferentes, e isso também é uma coisa meio investigativa minha. Eu não sou dona de nada, nunca fui, nunca quis ser, bom, entretanto, de certa forma, mas eu nunca quis ser empresária, né? Nunca foi meu interesse. Eu queria editar daquele jeito, ser funcionária, né? Trabalhar para alguém. Eu sou professora, servidora pública federal, não sou empregada de ninguém, né? No sentido... Mas eu trabalho para vários lugares hoje, né, numa espécie de consultoria, né? É mais ou menos por aí. Então eu fico editando os romances da Contemporânea, que é uma editora grande, né? É um grupo grande, é um dos maiores, dos 10 maiores do país, que é a Autêntica. Aí você vê a coisa funcionar de um jeito, né? E num jogo super duro, porque ela está entre as grandes e tem um funcionamento, um monte de funcionário, passa por um monte de gente, enfim. Aí você aprende a coisa de um jeito. Faço a Madrinha Lua, que é pela Peirópolis, né, em São Paulo, que é uma editora que tem um tamanho menor, é antiga também, são editoras que têm 30 anos, né, 25 anos, não são iniciantes, mas todas ali nos anos 90, não é à toa, né?
A Perópolis tem outra característica, outro ritmo, outro jeito de funcionar, outro público. E eu estou lá editando poesia, né? Que é outra pegada. Então, assim, Pensar Edição é uma coleção que a gente faz com a Moinhos e a Conta Fios. Né? Moinhos muita gente conhece, que é do Natan, que publica muito latino-americano, muito brasileiro. Né? Dirigir a Pensar Edição é uma outra coisa, né? Com outro ritmo, por uma parceria de 2 editoras independentes. Então, assim, é muito legal, eu gosto dessas experiências. A mais recente, dirigindo uma coleção junto com o Marcos Marcionillo, sobre revisão de texto, na Parábola Editorial, que é uma editora independente especializada na área de letras, né? Letras linguística. Então, é mais ou menos assim um segmento que ela pega, ela não é um grupo grande, e, ao mesmo tempo, é uma editora super cobiçada, né? Porque é um desejo publicar por lá. É uma editora que tem uma curadoria muito forte, tem uma característica muito bem desenhada. Então, assim, é outra experiência fazer as coisas lá. E essas experiências, para mim, são grandes curiosidades, né? Que eu tenho a maior abertura possível para aprender quando eu chego nessas coisas tão diferentes, com ritmos, pessoas muito diferentes, modos de pensar a edição muito diferentes. Né? E é muito legal aprender com essas pessoas, fazer ali o que está, né, desenhado para ser feito, assim, ver a coisa chegando e ver como chega diferente, né? Como é que os livros caminham de modos muito diferentes. E tudo isso convive, né? Tudo isso convive. Então, é muito legal. Maravilha. Então, Ana, acho que a gente pode ir fechando, né? Assim, a gente costuma fechar aqui com 1 hora, mais ou A menos. professora fala para danar, viu? Eu ainda A tinha professora vai outras falar. questões aí, mas quero te agradecer. Acho que vai ser útil para caramba, assim, para quem está pensando essas questões, quem está, né? Acho que muita gente hoje, né, querendo ter a própria editora. A maioria das pessoas que escreve, eu também tenho visto. A gente aqui mesmo está querendo fazer um outro livro editor, uma Aí, coisa assim. Então, legal. acho que foi muito útil, né, no fim das contas, e te agradeço muito. Eu que agradeço. E Obrigada. Obrigada pelas foi ótimo. perguntas, pelo espaço. E muito Maravilha. sucesso para você, né? Nas empreitadas todas. Joia. Então é isso, gente. Quero agradecer a quem assistiu. A gente conversou com a Ana Elisa Ribeiro, falamos sobre o livro Como Nasce uma Editora. Falamos de muita coisa, um pouco do livro também, né? E é isso, até mês que vem a gente volta com mais uma conversa nessa playlist de editoria. Até lá. Um abraço.